Saudação cordial a você que nos acompanha. Desejo que Deus, com sua graça e seu amor, o fortaleça na vida de fé. Qual é o versículo bíblico mais difícil? Eu tenho a impressão de que estamos diante de um dos versículos, se não o mais difícil, pelo menos um dos mais difíceis. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Com a devida autorização, vou ilustrar a dificuldade desse versículo bíblico em três situações que emocionalmente estão assim muito próximas de mim. Num pequeno intervalo de tempo, eu oficiei o sepultamento de duas criancinhas, filhos da Ionara e do André Zontak. Como aplicar esta palavra a esses pais tão doídos naquele momento? Há quase 6 anos, o amigo de couro aqui, de pescaria, o nosso organista, Carlos Gilberto Lang, está numa situação de completa dependência e sua esposa e suas filhas cuidam dele carinhosamente. Como aplicar estas palavras nessa situação assim tão complicada? E ao meditar sobre este versículo, a minha esposa Gisela, que luta há 5 anos e 10 meses contra um câncer, precisou ser internada, indo para a emergência e depois ficou hospitalizada. Além de tudo, ainda se tornou uma suspeita de ter contraído Covid, que não se confirmou, graças a Deus. Mas essas coisas mexem com os sentimentos da gente. E aí a gente pergunta, como pode que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus? Eu imagino que você, ou melhor, cada família, dia mais ou dia menos, vivencia situações assim bastante parecidas. E como ver, nesta hora, a mão protetora de Deus fazendo as coisas cooperarem para o bem dos que o amam? Agora, ao mesmo tempo que este versículo torna-se um dos mais difíceis da Bíblia, ele é, sem dúvida, um dos mais consoladores. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E este é o grande desafio da epístola do dia. Não tem nada indefinido, incerto ou duvidoso nesta promessa. Sabemos, é uma afirmação incondicional. E nós que fomos levados à fé em Cristo, pela ação do Espírito Santo, quem sabe já no batismo, e esse Espírito que habita em nós, não havendo mais assim nenhuma condenação, como o apóstolo Paulo escreve no primeiro versículo do capítulo 8 de Romanos, para quem está em Cristo Jesus. Então, podemos chamar Deus de nosso Pai. Nós somos levados a dizer com fé, sabemos. E sabemos que amamos a Deus, não por iniciativa nossa. Amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, diz o versículo bíblico. E esse todas as coisas pode ser, gramaticalmente, tanto o sujeito como o objeto do verbo cooperam. A Bíblia de Jerusalém, por exemplo, faz uma tradução interessante. Ela diz assim, e nós sabemos que Deus coopera em todas as coisas para o bem dos que o amam. Esse todas as coisas não diz assim algumas coisas, nem muitas coisas, nem as coisas mais importantes. Diz, na verdade, todas as coisas. Então, riqueza ou pobreza, doença ou saúde, tristeza ou alegria, tragédia, seja o que for, Covid, que os acasos da vida possam nos trazer, tudo tem de cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, diz o versículo bíblico. Então, por isso, é muito precioso a gente dar atenção à palavrinha bem. Ela está ligada aos versículos 29 e 30 desse capítulo. Pois aqueles que de Deus, ou melhor, pois aqueles que Deus de antemão
conheceu. Ele também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito de muitos irmãos. Então, nestes versículos aparecem essas duas palavras que precisam também ser vistas assim bem de perto: conhecer de antemão e predestinar. Conhecer de antemão diz respeito à presciência de Deus. Isto é, Deus sabe todas as coisas antes de elas acontecerem, a bons e a maus. Deus regula o mal, Ele fixa limites quanto à duração, fazendo com que tudo, mesmo que seja mal em si mesmo, sirva à salvação dos seus eleitos. Predestinação se refere a esses eleitos de Deus. A base para a discussão do tema é a criação. Nós estamos em relação com o nosso Criador. Quem cria, destina. E a predestinação tem a sua base exatamente na destinação. Então, quando o ser humano se afastou do destino para o qual foi criado, por causa do pecado, Deus em Cristo recria. Portanto, predestinação é tudo o que Deus fez e ainda vai fazer durante os nossos dias terrenos, a fim de levar-nos e manter-nos na fé em Cristo e preservar-nos nesta fé para a salvação eterna. Então, Deus planejou desde a eternidade, pela graça, por causa de Cristo, nos escolheu e predestinou para a salvação antes da fundação do mundo. É como se o plano B pudesse ter sido feito antes do plano A, porque Deus, na sua presciência, sabia que ele precisaria ser executado. Então é preciso sublinhar que o bem, neste contexto, não significa conforto terreno, felicidade plena terreno, mas significa comunhão íntima com Deus, de vida dedicada e esperança de lá no fim a glorificação final. Aí a verdade destas palavras faz de fato desse versículo ser um dos mais consoladores da Escritura. No final da carta, do capítulo, melhor, o apóstolo Paulo pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Na verdade, esta é a história de toda a Escritura. Alguém disse, escrita com 3 palavrinhas: Deus por nós. E essas 3 palavrinhas resumem a história da redenção, do amor livre de Deus, que culminou com o envio de seu Filho Jesus e seu sacrifício em nosso favor. Então, a Bíblia diz: aquele que não poupou seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Portanto, isso é bom a gente se sublinhar, não foi um acidente histórico que nos tornou novamente filhos de Deus. Há um plano divino em curso na história. E por isso também aqueles acidentes das histórias ou da história de nossas vidas não ficam na conta dos acidentes. São obra de Deus para o nosso bem, segundo diz o trecho, o seu propósito, não o nosso. Agora, acontece que no meio do temporal vêm perguntas e elas são muito fortes e a gente não consegue responder. Como pode essa dificuldade ser para o nosso bem? E a gente humanamente não acha a resposta. Aí é a hora de confiar na promessa de Deus. Eu li esses tempos uma frasezinha que se aplica aqui. Disse assim, a frase diz assim: a vida às vezes aplica a prova antes de termos tido a oportunidade de estudar a lição. Esse trecho bíblico parece que tem esta visão aí. É uma palavra bíblica que pode ser assim o grande momento de conforto quando a prova é aplicada e nós não pegamos bem a lição. Sabemos, diz o trecho bíblico, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o propósito dele. Por isso o apóstolo Paulo termina esse capítulo com um hino de louvor a Deus e com um desafio grandioso, com muitas perguntas que a epístola ali lançou. Eu quero terminar esta reflexão com esta afirmação de fé
do apóstolo, que eu quero que seja minha e desejo que seja de cada um que aí me acompanha. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem as coisas do presente, nem as do futuro, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Aqui estou para cantar o que eu sinto e ninguém vê. Quero cantar que sou feliz assim. Quero ver você feliz também. Felizes como é feliz quem ama e conhece o amor que a chama. Tem tanta gente que hoje vive cercada de gente, está só, mas a alegria vai raiar, eu sei, para você que hoje triste está a procurar uma paz que não tem preço e que vem a toda a gente de graça. Quem oferece é Jesus, que ama assim a toda a gente. Quem tem Jesus tem o caminho de luz, caminho que a felicidade conduz, partindo de mãos dadas, caminhando, sorrindo, a paz chegou.